Bom, então, pessoal, isso é uma primeira edição, né, uma sessão que vai ter, né, lá aqui, né, no canal do Laboratório de Pesquisa Multiusuário 01 da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, mais conhecida como Unirio, e a gente vai ter, a partir de hoje, uma sessão no YouTube chamada Fala. Quer dizer, para a gente falar, para a gente conversar, para a gente bater papo sobre diversos assuntos bem científicos, assuntos que mageiam ali a ciência, mas sempre assuntos de interesse da população, né? Porque a gente quer, na verdade, que a população se interesse por isso. E para isso, né, nesse primeiro fala, né, eu chamei aqui pessoas muito especiais, né? Eu chamei a Glória Grace Gomes, que é aluna do 5º período do curso de nutrição noturno da Unirio. Chamei o Gabriel Lopes Carvalho, que também é aluno do 5º período do curso de nutrição noturno, e a professora doutora Luana Aquino, que é docente do curso de nutrição lá da Escola de Nutrição. Ela é professora, né, lá da Escola de Nutrição e além disso, obviamente não, né, ela é nutricionista, também que nem todos são nutricionistas, ela é nutricionista e milita aí há alguns anos já junto ao Conselho Regional de Nutrição, enfim, ela tem uma experiência larga nessa parte de nutrição, mais ligado assim talvez a coisa mais social, não sei se a gente pode falar assim, né, Luana? Enfim, e aí o objetivo é a gente conversar sobre a pandemia, quer dizer, até que ponto a pandemia está afetando os nossos alunos, né? Tanto na vida pessoal, na vida familiar, como na universidade. Acho que o que mudou é óbvio, né, gente? A gente vê o que mudou. Só que o que a gente costuma ver, não, mudou porque os alunos não estão assistindo aula na universidade mais, estão assistindo aula em casa. Então, acho que é simplificar demais achando que só isso mudou. Mas eu tenho certeza que mudou muita coisa. Então, eu queria perguntar, de uma maneira muito objetiva, o que mudou? O que mudou na vida de vocês com a pandemia? E aí eu queria começar ouvindo um pouquinho a Glória e os demais podem fazer qualquer tipo de intervenção. O que mudou, Glória? Vamos lá, me fala. Então, acho que quando a gente entra na universidade, a gente não está tão acostumado com o ritmo. Até pegar tudo, né, como que é o esquema de estudar, acompanhar as aulas, enfim, leva um tempo. Então, acho que para mim, acho que eu já tinha encontrado meu ritmo antes da pandemia. De ir para a biblioteca, um espaço próprio, enfim, pegar os livros. Eu já tinha conseguido entender o meu ritmo. Quando veio a pandemia, eu achei que tudo seria igual. Tanto que chegou um momento que eu falei assim, meu Deus, volta logo às aulas, não aguento mais, volta logo, volta logo. Quando voltou, as coisas mudaram. Você falou assim, nossa, que baque é esse? Porque você vê que os professores também ainda estão entrando no ritmo. Então, cada um tem o seu jeito. Se antes já era uma coisa muito diferente, cada um tinha um jeito de dar aula, como que ia fazer, tudo mudou. As aulas que você, sei lá, que eu gostava muito também, eram as aulas que tinham mais debates, conversas, enfim, ficaram assíncronas. Eram vídeos que você via ali, depois opinava, mas todo mundo se calou. E antes na sala de aula tinha aquele estímulo. Então, para mim, isso foi uma coisa que bateu forte. E outra coisa também foi essa questão da falta de biblioteca. Isso, tipo, Gabriel até me zoava. Você vai gastar todo o seu dinheiro em livros. Porque eu fiquei desesperada. Porque você acha que, tenta pela internet, você consegue tudo mais, mas tendo um livro na sua mão é um pouco diferente. Você consegue imprimir, você consegue fazer ali tudo mais, como que fala? Passar um marca-texto, fazer uma anotação em cima. Não do livro que você pega na biblioteca, mas quando você consegue imprimir e tudo mais. Mas Que estando em bom, casa, que bom, já ia tudo te isso. denunciar, marca-texto, livro da biblioteca, Mas tudo confessando isso mudou um crimes ao pouco. vivo. Então, para mim, foi um baque nesse sentido. E você, Gabriel, me fala aí, você tem alguma percepção assim diferente da Glória? Como é que foi para você? Eu concordo com tudo que a Glória disse, eu acho que tudo que ela falou realmente é um aspecto, mas eu tenho outros dois aspectos que eu acho que são também muito importantes. Que um é o jeito como você lida com o professor. Eu não sei vocês, mas eu sou muito a favor de lidar com as pessoas no ao vivo. Eu sei lidar com as pessoas. Mas aí, quando eu tô aqui longe, eu fico assim, cara, como é que eu vou conversar com essa pessoa? Como é que eu vou simplesmente falar, pô, professor, sei lá, isso que você explicou tá ruim, sabe? Faz de um pouco diferente, ou alguma coisa. É o contato. Falta de contato é muito esquisito para mim. E uma outra coisa que eu acho que mudou bastante é a questão da prioridade.
porque agora eu estou em casa. Então, ao mesmo tempo que eu tenho que assistir aula, eu tenho que botar a carne no fogo. Então, aí eu tenho que ficar assim, pô, eu tenho que estudar. Não dá para estudar agora, eu tenho que passar aspirador de pó. Ah, meu Deus, mas aí eu tenho que fazer isso, aí eu tenho que fazer aquilo. Antes, quando eu ia para a faculdade, eu ia para a faculdade só para fazer coisas da faculdade. Não tinha mais nada para fazer. Eu nem precisava me preocupar com o almoço, porque tinha o bandejão lá. Eu podia simplesmente parar as coisas que eu fazia e almoçar e voltar. Então, agora já são outros 500. Aí eu tenho que ter uma vida universitária e ter as coisas de casa. E quando você está muito em casa, aparecem mais coisas de casa para você fazer. E isso é muito doido. Eu acho que eu acho que é isso. Assim, esses são meus 2 pontos principais. Engraçado, né, Luana? Você vê que duas coisas me chamaram a atenção aí no que eles falaram, né? Primeiro que eles estão mudando a percepção de alguns docentes. Então, olha que interessante, né? Quer dizer, provavelmente docentes que eles gostavam, ou admiravam, ouviu falar bem, eles estão agora não gostando tanto. Quer dizer, muda realmente a percepção, né, da pessoa, uma coisa muito louca isso, né? E o Gabriel agora talvez, não sei se é o caso, está dando mais valor ao trabalho doméstico, né, Gabriel, por ter ficado em casa. O que você acha disso, Luana? Como é que você vê? Porque é bem assustador isso, né? Quer dizer, não dá para falar assim, não, as coisas estão assim, mas vão transmutar quando acabar a pandemia. Não, está mudando a percepção de docente. O que você acha, Luana? Como é que você isso é uma coisa que te assusta isso? Pois é, Rafael, realmente me chamou muita atenção isso também, assim, achei muito curioso, muito bom, né, essa tua lógica de trazer aqui professores e alunos para a gente conversar de um tema tão importante num momento estratégico, né? Então, eu tinha já escutado, assim, aquela rádio corredor universitária, né, em relação a essa questão das aulas dialogadas, mas o ser humano, ele tem uma complexidade, né? Enquanto eles estavam falando, Rafael, eu fiquei pensando, gente, quando a gente estiver vacinado, em condições de biossegurança de voltar, né? Eu acho que a gente vai voltar com tanta vontade, né? De fato, vocês já passaram por uma seleção, por um crivo, né? Forte para estar numa universidade pública, mas por vezes vinha aquela coisa de aula hoje e tal. Então, eu acho que tanto professores quanto alunos que já eram motivados vão voltar muito mais assim. Agora eu quero muito, agora eu estou percebendo mais ainda esse valor do presencial, das aulas dialogadas, né, Rafael? Aquele momento que a gente tinha que quase às vezes cutucar feio ali para sair uma resposta, que às vezes eles estavam meio tímidos. Eu acho que agora isso vai mudar um pouco. Eles mesmos perceberam o quanto isso é importante para o aprendizado deles. Eles estão sentindo falta agora, né? Então, isso é interessante. Nós, professores, a gente está tendo que se reinventar também nos momentos síncronos, né? Para o pessoal que não entende essa terminologia síncrona, né? São alguns momentos de aula que a gente dá ao vivo. Tem alguma parte que é gravada e tem alguma parte que é ao vivo. Então, essa coisa do ao vivo, remoto, né? A gente está tendo que aprender, reinventar e está sendo bom e desafiador. E a segunda coisa que você falou, Rafael, Gabriel e Glória, eu anotei aqui um dado para vocês verem a importância da pesquisa durante esse momento de pandemia, né? A gente tem um observatório de alimentação e nutrição na Unirio, que ano passado fez um levantamento da situação de alimentação e nutrição dos estudantes da Unirio. E aí bate muito com o que o Gabriel falou. Eu anotei aqui para vocês terem uma ideia, né? 76% dos alunos falaram que a partir da pandemia tiveram que ter responsabilidades na hora de comprar, na hora de fazer a alimentação de casa. Antigamente não tinham e agora estão tendo que ter. Então, realmente é no meio da aula, né? Enfim, está tendo que aprender essa parte de habilidades culinárias. E aí eu acho que entra aí um papel da nutrição muito importante durante e após a pandemia, em relação ao que a gente está conversando aqui, né? Tenho outros dados legais, mas quero escutar mais de vocês e aos pouquinhos eu vou trazendo mais dados. Agora, é engraçado que você falou, né, Luana, que os professores vão voltar mais motivados, os que são motivados. Mas será que vai acontecer com os que já não eram motivados? Será que essa pandemia vai ser um ponto de virada na vida deles para eles se motivarem? Ou eles vão ficar mais desmotivados, mais desanimados e mais ladeira abaixo ainda? Eu fico um pouco pensando nisso, como que vai ser isso, né? Enfim, só para a gente pensar. Agora, vamos lá. Glória e Gabriel, eu queria só entender o seguinte para vocês. Como é que... Porque tudo bem, beleza. Tem esse lado que vocês falaram, que aula síncrona, assíncrona também é uma... Quer dizer, as duas, sinceramente, as duas formas para mim são péssimas. Eu acho que não está ali no contato com o aluno. Eu particularmente não me adaptei a isso. As minhas aulas estão
um lixo, para ser bem sincero com vocês aqui. Bem ruins as minhas aulas, né? Porque eu gravo aquilo ali para mim não é nada. Sinceramente, eu pegar e gravar uma aula, aquilo para mim é ridículo. Eu não considero aquilo uma aula, né? Porque a gente não tem experiência em fazer, não é AD, gente, não é AD. A gente faz o negócio mambembe, aquilo, né? Agora vamos lá. E o outro lado, assim, quer dizer, porque eu percebo que muitos alunos estão sendo aprovados com mais facilidade. Eu sei que alguns professores estão fazendo uma reação muito exacerbada para um lado, que é, nossa, o carrasco virtual agora, né? O cara resolve exagerar muito mais porque está virtual, como se fosse uma benesse para o aluno e tal. Mas vocês vêm notando também que está mais fácil passar? Está mais fácil passar nas disciplinas ou não? Do ponto de vista assim da prova, porque você faz uma prova ali que não é uma prova assim, é assíncrona, que você pode colar, você pode copiar. Tá mais fácil passar, Glória? E qual o impacto disso na tua cabeça, assim? Em algumas matérias, eu posso te afirmar que estão, em algumas. Mas tem outras que não é essa questão de prova, mas os professores estão realmente, tipo assim, passando vários trabalhos. Toda semana um ED, toda semana um trabalho. Trabalhos, tipo assim, bem detalhados mesmo, muitos trabalhinhos. Até agora tem umas matérias que eu vou pegar nesse período que a galera já falou. Gente que já fez da minha turma. Ah, olha, esse professor não é difícil de passar, mas é muito trabalho, então tem que se empenhar. E por outro lado, tem matérias que eu tive facilidade de desenvolver ali os EDs e tudo mais, mas teve gente que ainda assim conseguiu repetir na matéria. Que eu vi ali na pessoa que pegou a mesma matéria que eu. Então, assim, eu fiquei. Não é tão fácil também assim quanto a gente pensa. Mas, por outro lado, esse ponto da facilidade, isso me incomoda. Isso já me gerou vários B.O.s na minha cabeça. O Gabriel sabe, eu sempre me lamento e entro num problema que eu falo, meu Deus, o que vai ser no final? Porque vai fazer falta, entende? Ou a gente corre atrás. Por isso que eu tenho, tipo assim, procurado livros, formas de conseguir aprender, porque até nessa questão, mesmo sendo assíncrono e tendo vídeo ali, professor, sei lá, ou grava, enfim, um vídeo de 1 hora vira 2 horas e meia desse tipo. Porque você tem que parar 1000 vezes para entender e tudo mais. Na sala de aula, para mim, tinha uma impressão de que ali eu entendia mais. Ali você perguntava e o professor, ele não se importava em falar nem que fosse 3 vezes, mas você entendia. Mas parando, pausando, aquilo cansa. Estando no mesmo ambiente, sentado, parece que cansa. Então, para mim, tem esse impacto do passar muito fácil e não aprender, do ter que se esforçar muito para poder correr atrás, porque você entende também do lado do professor. E, por outro lado, tem as matérias que realmente você vê que você tem que aprender. Não tem como. Mesmo sendo ED, você não tem como não saber e não passar, entendeu? Tá moleza, Gabriel? Então, em relação a esse negócio da Glória que ela falou, né, de aprender, eu não sei, acho que eu tenho que voltar para o período presencial para ter certeza, porque eu acho que a gente está num momento onde tudo agora é ruim e tudo antes era perfeito. Então, tipo assim, porque eu acho que particularmente não era isso tudo. Eu sinto que no presencial, tipo assim, claro que é muito melhor do que a gente está agora, mas no quesito aprender, mesmo aqueles professores que eram mais carrascos, que passavam uma prova difícil, aí você tinha que virar a noite estudando, isso, né, acho que não necessariamente depois da prova eu realmente aprendi alguma coisa, sabe? Algumas coisas eu literalmente gravei para aquela prova. E aí são 500, né? Mas, tipo assim, uma coisa é certa nesse período EAD. Prova, professor que passa a prova, ele não está se importando muito, porque prova nesse momento não tem como. É a coisa mais simples do mundo. Mas, por exemplo, eu percebi também que alguns professores eles conseguiram se reinventar nesse momento, que eles largaram a prova e também tem os professores que passaram trilhões de trabalhos, e esses eu não considero muito. Particularmente, eu acho um saco. Particularmente. Mas tem aqueles professores que eles passam, tipo assim, um trabalho. Aí é um trabalho ao longo do semestre que consome a sua alma, mas que você... mas que, tipo assim, você aplica toda a matéria nesse trabalho. E aí, esses professores, eu particularmente dou muito mérito, que eles conseguiram realmente, assim... cara, eles conseguiram fazer o possível. Tipo assim, tornou um trabalho que você conseguiu realmente entender toda a matéria. Eu já tive uns 2 professores que fizeram isso, que na minha opinião foi com maestria, que eu aprendi toda a matéria colocando nesse trabalho. E, não, mas teve uma professora que ela conseguiu passar uma prova que eu realmente digo que foi uma prova boa. Porque não era mais uma questão de, tipo assim, o que é. Não, é tipo assim, ela passava toda uma problemática
e aí você tinha que pensar nessa problemática com base na matéria, e aí sim, aí eu digo, foi uma boa prova, porque não tinha muito como colar, não tinha uma cola. Mas é isso. Luana, você acha que está mais fácil ou não passar hoje em geral, assim? Você acha que está mais fácil? Pois é, Rafa, eu estava aqui pensando, né? Vou ser muito sincera contigo. Eu fui aquele grupinho de professoras que no começo da pandemia ficou empolgada com remoto. Nossa, como melhorou essa história de Google Sala de Aula, abandonar aquelas pastas, aquela papelada, né? Tudo organizadinho ali. Nossa, o poder de síntese, né? A avaliação nutricional junto com a professora Leila, né? E ela também é high-tech que nem eu. E aí a gente, nossa, agora o que a gente falava em 4 horas, agora a gente está falando em 1h30, e a gente acha que não teve prejuízo, a gente ficou um pouco encantada, né? Mas nada como o passar do tempo para a gente ir percebendo que não são só flores, né? Que tem uma questão de alunos, por vezes, acumularem, deixarem tudo para o final. Então, foi um aprendizado bacana oferecer pela segunda vez, né? E fazer algumas modificações. Então, acho que cola muito com o que Glória e Gabriel falaram, porque aí eu acho que a gente achou uma fórmula bacana, que ainda não chegou igual ao presencial, mas em algumas coisas supera, e quando a gente voltar para o presencial, a gente vai querer juntar isso, que é o seguinte, avaliação nutricional, né? A gente começou a dar, tipo esses estudos dirigidos que eles falaram, né? Parcelado, né? Teve 2, 3 aulas de exame bioquímico, estudo de exame bioquímico, pega aí um exame de alguém da tua casa, do teu avô, da tua irmã, interpreta, né, e traz aqui pra gente. Próxima aula, antropometria, faz aí com o pessoal da tua casa, com o que você tem, dá teu jeito, a gente dá algumas orientações. E aí, no final, não tinha prova, no final era você juntar esses 4, 5 módulos de avaliação e entregar. Então, assim, funcionou bem, ficou mais próximo da prática do nutricionista de consultório, né? E eu acho que sim, respondendo o Rafael de forma mais prática, ficou um pouco mais fácil, né? Porque acho que ficou menos essa coisa de decoreba, de lembrar algumas coisas que a avaliação nutricional tem disso, né? Pontos de corte, cálculos. Então, isso daí eu acho que o aluno se sentiu mais confortável. Mas, ao mesmo tempo, se tornou mais próximo da prática profissional. Que no consultório, na escola, onde ele está lá trabalhando, ele vai poder consultar esse material, né? Então, eu acho que quando a gente voltar para o presencial, a gente tem aí algumas modificações para fazer. E resgatando rapidinho uma última fala tua, Rafael, que eu achei fantástica, né? Será que a gente vai voltar mais empolgado, né? Que tem aquele professor que já estava numa queda de empolgação, né? Aí eu vou pegar um outro trabalho interessante que vocês sabem que eu pesquiso na área de nutrição e saúde mental, né? E saiu aí alguns meses atrás uma grande revisão sistemática na Lancet, né, trazendo essa questão da saúde mental no contexto das pandemias, não só nessa, mas nas anteriores que a gente já teve, né? E aí eles mostram que de 6 meses a 2 anos depois que a pandemia passar, depois que a coisa estiver normalizada, a gente ainda carrega aspectos de baixa qualidade de vida, dificuldade para dormir, ansiedade, depressão, né? Então, para vocês terem uma ideia, o Brasil é o país com mais ansiosos no mundo, 9% em média, né? E certamente isso antes da pandemia, depois, então, né? Então, eu acho que a gente vai ter que lidar com isso, entendeu, Rafael? Eu sinto isso por mim e as pesquisas mostram isso também. Comecei a pandemia tirando onda, do tá tudo bem, né? Moro sozinha, sem grandes desafios, e agora eu confesso para você que eu estou sentindo um pouco mais, a concentração está indo ladeira abaixo, né? Então, eu acho que a gente vai ter que lidar enquanto instituição com isso. Agora, eu fico pensando, e aí falar isso para todo mundo, a minha opinião é que os professores, eles só sabem das suas possíveis, dessas ferramentas, dessa maneira, desse achado, desse jeito de contribuir, né, bem para os alunos, conversando um com o outro, porque a universidade, por exemplo, não tem nenhum tipo de fórum, não, vamos sentar aqui, como é que você está fazendo? Não, a gente não sabe, a gente sabe se alguém falar para a gente. Então, não existe um compartilhamento disso. Então, por exemplo, eu, no primeira vez que eu dei aula assim, eu dei um trabalho, aí, para apresentar, putz, eu não gostei. Agora eu dei prova, também não gostei. E os alunos, muitos deles tiraram notas piores do que tirariam se estivessem lá presencialmente. O que me deixou, no começo me deixou envaidecido, falei, pô, legal, se bem que eu acho que eu ajudo mais dando aula lá, né? Mas depois eu falei, não, é que eles realmente, muitos não estão nem aí. Então, assim, isso é uma coisa que me incomodou. Então, Luana, eu acho
que a gente tinha que ter um fórum de professores para discutir uma maneira, não existe uma maneira perfeita, né, gente? Mas assim, uma maneira melhor, né? Porque, por exemplo, a Glória, também tá coisa, a Glória e o Gabriel gostam assim, mas se a gente for falar com outros alunos, não, eu quero prova, eu gosto de prova, eu odeio trabalho e tal, né? Cada um pensa de um jeito. Agora, só assim, falando uma coisa que, de novo, uma coisa que não tem a ver exatamente com o tema, mas acaba tendo a ver, né? Eu acho que a gente não está falando desse retorno. Eu acho que a universidade, nós professores, não estamos nos preparando para a volta. Eu acho isso. Porque a impressão que eu tenho é que algumas pessoas pensam que um dia vai ter lá um plantão na televisão, a pandemia acabou. E aí vai todo mundo para a rua. Não vai ser assim. Eu acho que vai ser uma coisa muito, né? Talvez muito gradual. E eu queria saber como que vocês enxergam esse retorno. Quando vocês acham que é o ponto de retorno? Porque assim, eu sou uma das pessoas que pensa, eu não acho que tem que estar toda a população do Brasil vacinada para a gente voltar. Eu não acho isso. Eu não concordo com isso. Eu acho que os docentes têm que estar vacinados, os técnicos vacinados, os alunos vacinados, o pessoal do transporte público vacinado, para a gente começar a voltar de uma maneira talvez híbrida. Eu não acho que não, vamos, ó, dia 20 volta todo mundo. Não, não vai ter que ser assim. Mas também eu não concordo que tem que, não, vamos vacinar a população inteira, todo mundo tomar vacina, até porque isso vai ser impossível, né? Mas vamos pensar nisso, né? Para voltar. Eu acho que não vai ter que ser assim, na minha opinião. Eu acho que a gente tem que se planejar, gente. A gente não tem um plano para voltar. A gente já tinha que ter um plano para voltar. Quais são os gatilhos para a gente voltar? Quais são os gatilhos para a gente voltar atrás? O que vai ser? Então, assim, como que vocês pensam no retorno? Começando com a Glória. Como é que a minha avó falava? Como mexe a panela, né? E eu estou vendo aqui a Glória, é o primeiro quadradinho, está no canto superior esquerdo. Glória, fala aí. Como é que você Não, vê gente, essa volta? para mim, eu acho que a Luana devia falar. Como professora, é ela que devia segurar essa Não, pergunta. não, beleza, mas assim, Jogou para mim, vou jogar de volta. qual a tua expectativa? O que você quer, assim? Vamos lá, depois ela vai falar, lógico. O que eu quero da volta? Eu acho que a primeira coisa quando eu pensei na volta, assim, da questão de estrutura do ambiente. Eu acho que a gente não está preparado quanto ambiente universitário para voltar. Isso eu falo de uma pessoa que também veio de escola pública e uma pessoa que também foi para universidade pública. A gente tem problemas de falta de papel higiênico, sabão. Então, acho que estruturalmente, eu acho que eu preciso que a nossa universidade esteja pronta realmente de forma higiênica, de ter álcool gel nos corredores, sabão nos banheiros, tudo isso no mínimo, que já era para ter antes, ter agora. Acho que esse é o mínimo. Uma coisa ser fiscalizada, ver se realmente está preparado para receber os alunos, que acho que isso é necessário. Sobre vacinação, acho que isso também é muito importante, essa cobertura vacinal para toda a universidade, para todo mundo estar naquele ambiente, porque a gente sabe como que é, quanto que é lotado uma sala de aula, como que é lotado um bandejão, então tudo isso, acho que o que eu penso, assim, de forma muito rasa, porque enquanto a gente está conversando aqui, quando cada um vai botando o seu ponto de vista, eu vou falando assim, caraca, realmente, eu não pensei nisso. E caraca, realmente, eu não pensei nisso. Eu vou fazendo toda hora assim, meu olhar vai se abrindo para aquilo que eu não tinha pensado em relação à pandemia, como que ela realmente está afetando a gente. E agora, na volta, eu acho que o mínimo para mim é uma estrutura básica para um retorno. O que eu, até o momento, não vejo. Então, quando você fala desse preparo, que a gente não está se preparando, e a gente acha que vai voltar naquele momento, naquilo que estava antes, eu acho que é olhar para o básico primeiro. Para mim é isso. Gabriel, e aí? Volta como? Eu tava aqui pensando, né? Tipo assim, a gente. É muito louco você falar, tipo assim, eu acho que é importante você pensar na universidade. Porque, tipo assim, vamos dizer o seguinte, como é importante que todo mundo esteja vacinado? Porque você pode falar, vamos dividir todas as turmas em três, e aí vai um pouquinho aqui, um pouquinho ali, cada um faz um rodízio todo, mas não adianta nada se essa pessoa vai sair e depois pegar metrô no horário de pico. Então, tipo assim,
fica meio louco, né? Tipo assim, porque não dá pra gente simplesmente morar na universidade e nos trancar lá. A gente tem uma vida fora e a gente tem que pegar o ônibus, metrô, trem, andar na rua. Então, eu acho que fica meio... É inconcebível até você voltar às aulas com as pessoas não vacinadas. Mas eu queria dizer uma coisa aqui, que, tipo assim, acho que o momento que deu mais um baque de tristeza, assim, com esse modelo, foi quando eu estava olhando a minha grade, foi até no início desse último semestre, né? Lá para junho, não, janeiro, fevereiro, alguma coisa assim. E eu estava vendo a minha grade de horários, as matérias que eu tenho que pegar, e aí me deu um baque de, tipo assim, caraca, daqui a 2 semestres eu vou pegar técnica dietética e eu provavelmente não vou ter prática. E aí eu lembrei do flashback de, tipo assim, de eu andando no corredor e ver aquela cozinha cheia de gente lá cozinhando. Eu fiquei, gente, e eu ficar tipo, caraca, daqui a pouco sou eu, que maravilha. E aí agora eu penso, tipo assim, caraca, eu não vou ter esse momento. Olha que merda. Então, tipo assim, não sei, eu vou ficar muito triste. É meio deprimente, né? Isso, né, Gabriel? Pensar assim, né? Nossa, é muito deprimente. Tipo assim, eu até entendo, mas, tipo, o que as matérias que tem prática, né? Os professores, eles estão tentando dar um jeito, né? Só que, tipo assim, não é, não é legal. Não é legal. Tipo, não dá gosto de você fazer aula teórica prática à distância. Aí você vê o vídeo aula da pessoa fazendo, aí a pessoa te ensina. Não dá gosto. Não dá um incentivo nenhum. É um saco. Ainda mais porque eu sei que eu poderia estar fazendo. Gabriel, É isso. tem situação pior, né, Gabriel? O pessoal de estágio não está fazendo estágio. Só para você Nossa, saber. definitivamente. Podia ser Não, pior. Agora, Luana, eu vou passar acho que só para você fazer uma mescla aí do que a Glória falou e o Gabriel falou, mas eu vou te perguntar o seguinte: não é utópico a gente pensar que todo mundo vai se vacinar antes da gente voltar? Não é utopia isso? Pois é, Rafael, isso aí está sendo uma provocação, né, bem instigante, do jeito que a gente gosta, né? Rafael é desses, é por isso que eu aceito esses convites dele, que eu sei que vai ser instigante e a gente vai se divertir aprendendo, né? Mas então, eu acho que cabe, Rafael, né? Você é da ciência que nem eu, né? E assim, a gente não tem essa resposta fechada, e não é só Rio de Janeiro, Brasil. Eu acho que assim, mundialmente a gente não tem essa resposta. Mas a gente tem alguns direcionamentos, né? Por exemplo, agora eu não estou recordando aquela cidade do interior de São Paulo que teve aquele estudo que. Serrana. Isso, Serrana. Serrana mostrou uma cola para gente. Serrana mostrou que com 70% da população vacinada, ficou um controle bom ali e já estão voltando algumas atividades normais, né? Então, acho que isso aí é uma cola, né? Acho que o Rio de Janeiro, o Brasil como um todo, né? A campanha de vacinação a gente reconhece que poderia melhorar algumas questões, né? E aí não é só Brasil, outros países, mas, assim, eu acho que a gente, né, tem esse número aí para se basear, né? E aí eu penso que Gabriel falou muito bem, né, nessa questão do rodízio. Eu acho que tem alguns outros países que estão fazendo esse esquema de rodízio, com a população não totalmente vacinada, mas prioritariamente grupos etários de risco de saúde, né? E aí esse rodízio entra o que Glória falou, né? Achei ótimo Gabriel falar do rodízio e Glória falar de infraestrutura. E Rafael falar do já era para termos começado, de repente, a pensar nisso, né? E aí, Rafael, olha que curioso isso. Há bastante tempo, eu acho que já faz aí uns 6 meses a 8 meses atrás, me botaram, né, grupo de trabalho, a gente não se oferece, botam você, né? Me botaram num grupo de trabalho lá na escola de nutrição com outros professores queridos, né, para a gente começar a ensaiar um retorno híbrido, né? Então, foi um exercício interessante. A gente não tinha essa coisa temporal de 70%, daqui a quanto tempo volta, mas a gente fechou um plano de retorno para o híbrido de curto, médio e longo prazo, né? Em curto prazo, o que a direção da escola precisa fazer agora, né? Agora tem que mandar memorando, pedindo, né, fazendo um levantamento, um questionário, vendo essa questão de tecnologia para quem não vai conseguir voltar a ficar em casa, critérios tais, né? Em médio prazo, ver aquela janela emperrada daquela sala de aula que vai precisar ter uma circulação de ar, mas a manutenção vai ter que ser apontada, né? Ó, essas salas aqui precisam ir lá resolver a janela, essa daqui precisa resolver a porta, fora as questões de sanitização, né?
dentro de um rodízio, ainda que tenha um rodízio, né? Vai ter que ter umas demarcações de carteira, essa pode sentar, essa não pode, não vai ter que esperar um bom senso, né? Quando chegar ali, já vai ter que estar as coisas demarcadas, sinalização de corredor para evitar, né? Ó, vai pela direita, volta pela esquerda. Então, assim, são coisas que parecem detalhes, mas como o Rafael falou, já temos que começar a ver essas sinalizações, esse treinamento da equipe de limpeza, que não vai limpar como era antes, vai ter que limpar em horários marcados e vai ter que ter alguém supervisionando. Então, realmente, eu acho que isso é fundamental, né? E a gente ir acompanhando. Por exemplo, a gente não pode também, a gente percebe que outros países que tinham já, quando a coisa sai do eixo, o que faz? Então, vamos supor que nessa volta tem um surto, o que faz? Aí a gente vai parar para pensar? Não, a gente já tem que ter delimitado que quando tiver um surto, todo mundo que foi afetado vai ficar 2 semanas em casa, vai testar, não vai testar. Então, eu acho que é mais ou menos por aí, né? Mas eu acho fundamental a gente estar falando disso daqui, né? Que a gente já, né? Como o Rafael falou, poxa, a gente tem que ter um grupo ali para conversar sobre essas experiências, sobre essas trocas, né? E aí, Rafael, um amigo nosso em comum, docente, trouxe uma informação super interessante, que eu acho que pode nos apoiar nesse papo que a gente teve pedagógico, né? Ele falou que teve um grupo de 5 alunos, eu acho, que tinham repetido a matéria dele, fizeram presencialmente e depois fizeram remotamente. E aí, olha, esse grupo talvez seja um ótimo grupo, né, dos alunos que fizeram no presencial e depois fizeram no remoto, para a gente observar. O que esses alunos trouxeram para esse professor é que foi bom ter uma parte do material gravado para poder voltar, essa parte eu não entendi, volta, né? Principalmente quando a disciplina envolve cálculos ou ciclos mais complexos, né? Agora, fez muita falta a prática, como Gabriel e Glória falaram, né? Então, eu acho que nessa coisa da prática, a gente poder pensar cursos de férias, avaliação nutricional. Eu consigo adaptar algumas práticas para o remoto, né? Práticas de anamnese, de como perguntar, de exame físico, o que observa no cabelo, na pele, na mucosa. Agora, caramba, prática de antropometria, como é que pesa, como é que mede percentual de gordura, que envolve toque, essa eu acho que não vai ter jeito. Quando a gente voltar, a gente vai ter que fazer 2 cursos de férias para dar conta, né, do Gabriel poder fazer a prática dele lá no laboratório de técnica dietética e por aí vai, né? Mas são aí algumas ideias, Rafael. E você, o que você acha? Olha, eu já contribuí com perguntas aqui. Eu acho assim, eu acho que a gente tem que ter o plano A, B e C, né? E eu fico me perguntando exatamente isso que eu fico imaginando, né? Será que não vai dar uma vontade da gente fazer de novo, né? O que a gente não fez? Será que a gente vai falar, não, vamos fazer de novo e tal, vamos recomeçar, vamos voltar atrás? Eu fico pensando nisso também, porque eu fico imaginando que talvez não seja tão simples assim a gente pegar esse tempo que a gente perdeu, que o Gabriel acho que bateu muito nessa tecla, e não, vamos esquecer, aquilo ficou para trás, vamos andar para frente. Eu acho que a gente vai ter que revisitar essas coisas todas. Eu acho que a gente vai ter que revisitar. Eu acho que os alunos vão sentir necessidade de revisitar e alguns docentes também. Porque senão, gente, a bomba vai estourar lá na frente, né? Ou vai estourar para um docente de um período à frente, que vai faltar alguma coisa lá atrás, ou vai estourar lá na vida profissional, que é pior ainda, né? Agora, claro, tá quase todo mundo do mesmo nível, quer dizer, tá todo mundo se ferrando, né? Não é só a Unirio, né? Todos os cursos do Brasil, universidades privadas ou públicas estão passando por isso. Então, assim, eu só acho que a gente tem que ter um plano A, B e C. Eu sempre tento, na minha vida, ter um plano A, B e C, na minha vida profissional, pelo menos, né? Bom, gente, a gente está caminhando agora para o final, para não ficar muito longo esse vídeo, e eu queria, para finalizar, eu queria perguntar, claro, a Luana vai poder dar opinião, mas é mais para a Glória e para o Gabriel. Gente, o que vocês estão fazendo para tentar minimizar esse efeito ruim desse estilo de aula no curso de vocês? Vocês estão fazendo alguma coisa para minimizar? Vocês estão tendo alguma estratégia para poder diminuir esse prejuízo? Estão fazendo alguma coisa? Vocês podem me falar? Começando com a Glória. Como eu falei, né? Para pegar o ritmo, para mim, foi um pouco complicado. Então, até eu encontrar o modo como tinha que ser, eu persisti muito e chorei também 1000 léguas, porque eu sou dessa pessoa que chora, faço um drama. Meu Deus, minha vida profissional vai acabar. Iria até trancar a minha faculdade, o Rafael sabe disso. Então, até eu pegar assim, o ritmo e entender,
demorou. Mas agora, nesse período, eu mudei tudo completamente. Como eu estava muito tempo em casa sentada, eu desenvolvi um problema na coluna. Então, tem essa questão do home office. Então, você entender a importância de uma cadeira, você entender o seu ambiente de estudo, entender que você está dentro do seu quarto, mas tudo isso influencia. Então, como você vai, como o Gabriel falou, você tá, tarefas de casa, como que você vai entender que aquele horário você está ali, você vai estudar naquele momento? Porque se você está na universidade, né, como você era antes normal, podia dar com uma coisa assim, uma louça na pia, mas tu tem que ir para a faculdade. Então, tu larga a louça ali e vai. Então, como que você também, dentro de casa, entende que você tem que, sei lá, ou ter um horário para fazer aquilo, ou ter uma compreensão das pessoas? Tenho que ter esse diálogo. Então, tenho buscado muito disso. Então, nesse período agora, estamos indo agora para o quinto período, depois para o sexto, eu mudei completamente tudo. Eu tô arrumando todo o meu quarto, comprei uma cadeira, toda uma estrutura de pensamento e de como lidar com a aula síncrona e assíncrona. Como eu falei, nos vídeos, que para mim era uma hora de vídeo, para mim ele demorava, sei lá, 2 horas e meia. E aquilo me desesperava, porque nada fazia sentido. No sentido de não de entender, mas de demorar tanto tempo. Se a aula que o professor me deu é 1 hora, por que eu não consigo compreender em 1 hora? Então, acho que para mim, agora, minha estratégia tem sido entender e perguntar para quem está dando certo e testar aquilo. Então, eu falei assim, cara, agora tem que dar certo mesmo, porque senão eu vou me sentir muito desesperada no final e entender, caraca, deu errado, acabou tudo, adeus, faço tudo de novo. Acho que esse é o sentimento. Gabriel. Eu gostei da sua pergunta, porque essa pergunta meio que presumiu que eu estou dando certo, o que não necessariamente é verdade. Mas, vamos lá, eu sou uma pessoa muito pró-saúde mental. Eu quero a minha saúde mental em dia, porque eu sou uma pessoa que eu preciso estar em paz para pegar a matéria. Assim, se eu estiver tenso, se eu estiver nervoso, se eu estiver com muita ansiedade, eu não pego. Então, tipo assim, eu tenho que entender qual é o meu limite para eu conseguir pegar até esse limite. Então, tipo assim, por exemplo, agora que a gente está num momento de férias, cara, eu não quero nem saber de faculdade, de verdade. Porque o professor passava texto e tal, e texto acadêmico é uma parada muito louca, porque eu leio e eu realmente me sinto um analfabeto. Porque eu não entendo. Às vezes, aí eu leio a frase, aí eu tenho que reler de novo, aí eu releio 2, 3 vezes, eu fico assim, cara, porque eu não estou entendendo. E aí nessas férias, eu decidi começar a ler um livro para o entretenimento, um livro de história russa. E aí eu li, caraca, a língua portuguesa é tão simples. Eu estou entendendo, eu realmente entendo. Tá, não sou... Boa, gostei. Não, mas porque assim, você às vezes perde a noção de que o que você está fazendo é difícil. Entende? Só porque as coisas estão no seu dia a dia todo dia, não significa que tipo, é fácil ou que é o normal. Não, não é o normal. Sabe? Isso realmente é difícil. E aí, até porque para vocês deve ser mais claro, né? Porque vocês estão aí nesse mundo há muito tempo e eu acabei de chegar, mas tipo, entender que o que eu estou fazendo é uma coisa difícil. Então, tudo bem eu não entender. Então, assim, é isso. Eu sou uma pessoa muito organizada com o meu tempo, organizado demais. Então eu tento muito priorizar, tipo assim, os meus momentos livres, os meus momentos de folga, os momentos que eu não quero fazer nada, que eu só quero olhar o céu. Eu acho que isso é importante para minha cabeça, porque senão eu entro em noia. E aí, assim, quando eu fico em paz, eu consigo parar, estudar, porque se eu só estudar também, depois eu canso, parece que minha cabeça é um motor. E aí, quando ele superaquece, ele não funciona mais. E aí eu não consigo, aí não adianta. Nada mais entra, nada mais sai. E aí eu só fico olhando um vídeo que eu não estou entendendo nada. Então é isso, acho que basicamente é isso que eu estou... Essa é a minha dica, descansem. Acho que é isso. Perfeito, Gabriel, perfeito. E Luana, é engraçado, né? Só para finalizar, né, Luana? Como que a gente fala para um aluno que está desanimado, que está desmotivado, que quer trancar, que quer desistir no meio da pandemia? O que que a gente fala para o aluno, né? Eu falo assim, vai passar. É que a gente mais vai passar, vai acabar, isso vai passar. A gente não tem muito o que falar para o aluno, a gente não consegue dar esperança para o aluno, né? É muito louco, né? Foge ao nosso poder dar esperança para o aluno. O que que a gente vai dizer para o aluno? Você não acha, Luana? Isso é a face mais complicada para a gente, é dar esperança ao aluno, né? Você não acha? É verdade, Rafael, isso é muito desafiador, né? Dar esperança para o aluno quando a gente mesmo está com a esperança balançada, né? Dificílimo isso que a gente está vivendo, e eu acho que os alunos, assim, no geral, né?
estão sendo muito compreensivos. A gente está numa rede de união, né? Lógico que às vezes dá uma treta, né? Essa coisa do remoto é novidade, né? Às vezes entra numa queda de braço professor-aluno, mas isso aí é natural da universidade, até no presencial a gente vive também. Mas eu acho que, no geral, pelo menos eu e Leila em avaliação nutricional, a gente está dando sorte no sentido de união, assim, né? Tipo, vocês estão entendendo que a gente está aqui se esforçando para gerar essa roda com qualidade e a gente está entendendo que vocês também estão passando aí por dificuldade, né? Então, assim, a gente está tendo que exercitar essa questão do apoiar, né? Mesmo com o barco balançando por aqui, Rafa. Então, bem difícil mesmo, né? E eu queria aproveitar para pegar um gancho, que eu acho que eu vou ser uma convicção não falar isso aqui agora, né? No finalzinho, eu acho que de repente passa batido. Mas eu acho que a gente também, já aproveitando que estamos aqui rodeados de pessoas da nutrição, e Rafael sempre tem um olhar muito motivador, muito de fazer a nutrição crescer, e a gente sempre agradece essa equipe multi aqui que a gente forma com ele, né? Mas eu queria trazer mais dados, porque eu acho que a alimentação, assim, também pode nos ajudar nisso. A gente, às vezes, fica olhando só essa questão da escassez, da falta do alimento, mas a qualidade do que a gente está comendo influencia muito nessa concentração, nesse aprendizado, nesse rendimento. E aí, essa semana não deu, a outra também não deu. Então, olha esses dados como são... Você vai falar de tomar café? Exatamente, tem pesquisa que mostra isso, e essa galera aí, adultos e jovens, são os que mais pulam o café da manhã. Eles vão direto para o almoço e acham que está tudo bem, né? Então, assim, isso é real, assim, né? Mas olha só, 42% dos nossos alunos da Unirio, eles faziam antes da pandemia suas refeições na Unirio, né? E agora, quando foi perguntado na pandemia como é que está essa questão da alimentação, 38% deles falaram que estão com dificuldade financeira para se alimentar bem, né? E 28% com dificuldade do tipo, como é que compra, né? Porque tem gente que tem acesso a essa coisa do comprar eletronicamente, tem gente que não tem, e aí tem regiões do Rio de Janeiro que tem muita feira, tem região que quase não tem feira, então isso está complicado, né? Então a gente, de certa forma, nas nossas pesquisas, nos nossos projetos de extensão, né, junto dos colegas lá da praia, dá uma atenção para isso, eu acho que pode fortalecer esse aprendizado. Maravilha, pessoal. Então, agradecer. Acho que foi muito bacana a conversa. Pouco tempo, não adianta fazer um vídeo longo porque as pessoas não vão assistir, a gente não quer isso, né? A gente pode deixar a coisa andar um pouquinho mais e conversar sobre um outro aspecto. Agora, a Luana, no finalzinho, já levantou um outro aspecto, a questão financeira, que é importante, que a gente quer discutir também, né? Porque eu acho que quando você tem grana, acho que você passa por essas coisas... Acho não, né? Passa com muito mais facilidade pelas crises, né? Então, mas eu queria agradecer muito a participação de vocês, foi muito legal, e dizer que eu estou muito feliz de estar fazendo o primeiro fala, né? Primeiro fala do nosso canal do Laboratório de Pesquisa Multiusuário. Queria convidar a todos, então, que estão assistindo a esse vídeo, se inscreverem no canal, curtirem, fazerem seus comentários, dar like, dar dislike, fica à vontade para falar que o nosso objetivo aqui é crescer e divulgar a ciência. A gente quer divulgar, né? Divulgar o que acontece na ciência e o que acontece com quem faz ciência, né? Porque, gente, quando a gente faz ciência, tem gente lá por trás que faz ciência, né? E tem gente que trabalha e a gente que faz ciência, a gente dá aula para os alunos que a gente espera que sejam cientistas no futuro, cada um em sua área, né? Então, a ciência, ela está envolvida em tudo, tá? Então, pessoal, obrigado, foi muito bom, se cuidem, tá? E vamos continuar, não vamos desistir, né? A gente tem que continuar trabalhando, continuar se esforçando, tá? Tchau, pessoal, obrigado, valeu. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Foi ótimo, obrigada. Sucesso. Valeu. Fala. Tchau, gente. Obrigado. Muito tchau. obrigada. Valeu.